estávamos falando, nós vamos falar sobre o sábado do livro de Marcos. O sábado que tem uma grande compreensão no que tange aquela questão da descida de Cristo ao inferno. Como eu mesmo falei, nós paramos na aula passada na sexta-feira. E o final dos eventos da sexta-feira é o que se ocorre entre o versículo 42 do capítulo 15 até o verso 47 do capítulo 15, que é a questão do sepultamento de Jesus. E agora, em se tratando do sábado, nós temos o capítulo 16 do livro de Marcos. E olha o relato de Marcos sobre o sábado. Ele que descreve todos os dias com grande intensidade, mostrando os confrontos e os acontecimentos de todos os dias. A sexta-feira ele narra de 3 em 3 horas. Agora o sábado ele diz apenas o seguinte: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. É só isso que ele diz. Lília, toma esse livro aqui e fica com essa Bíblia que eu posso, de repente, pedir para achar alguma coisa aqui. Tá? Então, ele tem somente aqui essa questão do sábado e nada mais. Ele não tem mais nada. E aí, como é que nós vamos fazer aqui para uma discussão? Por que o Marcos, ele definitivamente, ele esquece, numa figura de linguagem, né? Esquece, né? Não esqueceu. Ele não escreveu nada sobre o sábado. Nós passamos aqui dias discutindo todos os dias. E agora chega o sábado, ele não fala nada sobre esse sábado. Sexta-feira o Cristo foi sepultado, ele não diz nada. Então eu quero lançar mão de histórias da época para a gente saber o que se dizem sobre este sábado da morte de Jesus, no qual ele esteve sepultado. E lançando mão de cara, existem 2 credos existentes que falam sobre essa morte do Jesus. Um deles é o credo dos apóstolos e o outro é o credo de Niceia, que rolou o credo dos apóstolos e o credo de Niceia. E aí, o que é que se diz sobre isso entre o credo dos apóstolos e o credo de Niceia? Marcos, ele omite essas 2 coisas que o credo, que é muito familiar. Por que eu digo... quem já teve aula de história da igreja sabe por que eu estou apresentando isso. Porque a igreja evangélica, ela só foi surgir depois de muito tempo. Esse credo dos apóstolos e o credo de Niceia, eles são anteriores à igreja evangélica. Isso está girando em torno da história da igreja. E quem carrega a história da igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja evangélica, ela não carrega a história do Cristo durante as décadas, os séculos e os milênios. Ela não traz, até porque a igreja evangélica não existia. Então, o que eu tenho para lançar mão? Em se tratando que todos aqui, eu posso assim dizer, de igreja evangélica, são de igreja evangélicas. É por isso que eu estou falando isso, porque quem já estudou história da igreja, eu posso sair falando direto sem parar, entendeu? Que a galera já sabe de que período que se trata, que é uma história medieval, é uma história que vem da patrística, que vem de toda essa patrícia, dos patriarcas da igreja propriamente dita, que vai surgir uma série de situações que são boas e ruins ao mesmo tempo. Então nós temos uma coisa que é muito familiar a toda essa história da igreja, é o credo dos apóstolos e o credo de Niceia, que detalha os últimos dias da Semana Santa. Quais são os dias que eles detalham? Um vai detalhar sexta, sábado e domingo. O outro credo vai detalhar sexta e domingo. Então, olha só, o livro de Marcos não diz absolutamente nada. Mas o credo dos apóstolos, ele narra 3 acontecimentos. Sexta-feira, ele diz: sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto, sepultado. Isto é o credo dos apóstolos. Aí ele pega e diz assim: no sábado desceu ao inferno. Ou seja, isso é uma coisa antiga que já existe no meio da história da igreja. Jesus desceu ao inferno. O Marcos não fala nada disso, tá? Mas o credo dos apóstolos diz isso.
É para a gente parar e pensar e sair caçando alguma coisa, ver quem mais falou sobre essa questão de descida ao inferno. E é bom vocês ficarem almoçados para saber aonde nós temos tal questão sobre descida ao inferno. O Credo dos Apóstolos diz assim, no domingo, ele chama de terceiro dia, como na nossa linguagem também, ele diz, ao terceiro dia, que é o domingo, ressuscitou dos mortos. Ele pega e diz isso. O Credo de Nicéia, ele narra só dois. Esse sábado que nós chamamos de sábado de aleluia, na linguagem cristã, o Marcos não fala nada sobre ele, mas ele tem significado para a gente também. E o Credo de Nicéia não diz nada. O Credo de Nicéia diz assim, sexta-feira, por nós ele foi crucificado, sob o poder de Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. No domingo, no terceiro dia, ressuscitou segundo as Escrituras. Aí tem esses dois credos que falam sobre tal questão. Para vocês saberem, a história da Igreja Católica, ela gera uma influência muito grande no meio da Igreja Evangélica, e hoje a Igreja Evangélica, ela herdou muita coisa da Igreja Católica. Onde é que tem o Papa na Igreja Católica? Onde que tem a questão de bispo da Igreja Católica? Arcebispo, o cardeal, tudo na Igreja Católica. A Igreja Evangélica, ela teve uma seguinte formatação: a formatação do pastor, do presbítero e do diácono. Só que a galera, ela inspirada na instituição da Igreja Católica, ela criou o evangelista, ela só muda o nome, mas ela cria títulos da mesma forma. Daqui a pouco ela criou o bispo, igual tem na Igreja Católica. Aí agora ela já criou o apóstolo. Aí daqui a pouco ela está criando semideus e coisa desse gênero assim, vai acontecendo, porque vai caçando coisas e tal. Você já viu que o pessoal gosta, o apóstolo, onde tem um apóstolo, o cara acha que é aquilo todo, quando na verdade não é, mas isso é uma coisa oriundo da Igreja Católica. Toda essa coisa de institucionalizar o cara, você vê que as igrejas tradicionais, ela pega e institucionaliza o cara chegou na igreja, ele faz parte daquele corpo e agora ele precisa pertencer ao grupo X, ele precisa cuidar do som, ele precisa cuidar da cantina da igreja, ele precisa cuidar do não sei o que social, ele precisa cuidar, não que isso não tenha que ser feito, mas eles entendem que se envolver o cara com alguma coisa ali, ele vai ficar na presença de Deus. Entendeu? Isso é oriundo da Igreja Católica. As coisas têm que ser cuidado e, claro, por alguém que se pertença ao meio. Mas isso não quer dizer que o camarada vai ter mais fé ou menos fé. Isso é outra história. Isso é uma questão de administração, que o fulano e ciclano que tem aptidão deva fazer. Mas isso não quer dizer que, em se tratando do fato do sujeito fazer, dá-lhe a ele também o direito de pertencer ao clero, como se fazem hoje. Entendeu? Isso não tem nada a ver. O cara que pertence ao clero não necessariamente precisa levar a patente, que hoje é patente, igual o Marinha Exército e Aeronáutica, patente X e uma é maior do que a outra. Já não são mais ministérios, é realmente patente, um superior ao outro. É hierarquia, entende? De instituições pagãs, não tem nada a ver. O ministério de diaconato é um ministério que não é inferior a nenhum outro ministério, nem o ministério do pastorado, nem do presbitério, nem do evangelista, nem do profeta, nem de nada. Tudo é ministério, cara. O que canta é ministério, o que serve lá na portaria é ministério, e não existe superiores, mas a galera deturpa a coisa, entendeu? Isso aí as situações, a maluquice, a gente está cansado de saber disso. E outra coisa que também está no nosso meio, eu estou aqui dando uma pincelada para vocês sobre essa questão das origens católicas que chegam no nosso meio. Claro que eu não vou sair falando todas, até porque não dá, mas se não me falha a memória, eu comentei até na outra aula, a questão que eu falei é sobre pregações e pensamentos teológicos que nós temos. Em sua maioria, todos são oriundos de um pensamento católico. Eu não estou falando de teólogos que professam o catolicismo, eu estou falando da teologia católica, é isso que eu estou falando. A teologia católica, ela tem dogmas, a igreja evangélica está cheia de dogmas,
Entendeu? A teologia católica, ela tem sacramentos. A igreja evangélica está cheia de sacramentos tais como o da teologia católica. Eu não me refiro aqui a padres pensadores, eu me refiro à instituição que pertence ao Vaticano. É isso que eu me refiro, porque se eu for generalizar, eu estou dizendo que os teólogos evangélicos estão na zebra igual toda a instituição evangélica. Não é isso que eu quero dizer. Senão a gente vai acabar falando que todos os evangélicos estão perdidos e indo para o inferno. Não é isso, eu quero dizer que a instituição evangélica está perdida e indo para o inferno, assim como a católica também. É isso que eu estou querendo dizer. E quero dizer que tanto da igreja católica quanto da evangélica, pessoas sairão dali e formarão a noiva do Cordeiro, porque o Senhor não vai vir buscar igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica, e nem a suposta igreja que as pessoas dizem. Ele vai vir buscar a noiva que vai sair, meu irmão, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, de tudo enquanto é parte. Muitos vão olhar e vão ficar doido com um dente trincado, dizendo: por que esse miserável entrou e eu não? É isso que diz Lucas 13. Entendeu? Então, eu prefiro ser muito claro para a gente não ficar aqui fazendo confusão na fala. Tudo bem, gente? Porque se a gente for ficar fazendo confusão na fala, eu não quero isso, eu não sou adepto disso. Eu sou muito claro que religião nenhuma vai para o céu. Eu sou muito claro que religião nenhuma herda o céu e que religião nenhuma faz com que o sujeito possa entrar no céu. Nem a católica, nem a evangélica. Eu digo que desse meio sairão pessoas que vão entrar no céu. Então, nós temos aqui essa questão dessa descida ao inferno de Cristo. O que é isso? Voltando, só mais um parênteses ou um colchete, né, se me permite, uma elipse que ficou na fala anterior. Eu quero apresentar essa elipse aqui. As pregações, tem uma pregação no nosso meio que fala sobre a questão da morte de Jesus, que você vê isso muito na igreja evangélica, os pregadores falando: ele morreu no teu lugar, ou ele morreu no nosso lugar. Eles falam isso direto. Quando eu citei isso, eu acho que na aula passada, era sobre esse assunto. Ele morreu no nosso lugar e tal. Onde surgiu esse pensamento? Esse pensamento surgiu no pensamento de Santo Anselmo, em 1097, que era arcebispo de Cantuária. Ele é que escreveu isso, ele é que disse isso, em cima de uma questão. Ele diz: o homem pecou e a ele está decretada uma punição para que o relacionamento entre ele e Deus seja uma coisa séria. E ele deve ser punido, e Jesus veio e morreu no lugar do ser humano, para que o ser humano não viesse padecer esse mal. Ele escreveu isso e ensinou isso. O Santo Anselmo, arcebispo de Cantuária, em 1097. Cara, isso foi muito antes de Lutero, antes de protestantismo. O cara escreve isso, e isso foi herança até o dia de hoje. Você vê que na igreja evangélica a galera prega isso. E eu já mostrei para vocês que não é assim que o Evangelho de Marcos nos mostra. O Evangelho de Marcos mostra que Cristo morreu no lugar dele mesmo. Ele que se contrapôs ao pensamento romano e o sistema de colaboração das autoridades judaicas com Roma. E aí ele não aceitava o massacre do seu povo, e ele se contrapôs a tudo isso, e ele foi para lá e morreu no lugar dele, não morreu no lugar de ninguém. E eu falei que se ele tivesse morrido no nosso lugar, a gente não precisava fazer mais nada. Já morreu no meu lugar, já está pago, vou zoar outro que eu vou para o céu. Entendeu? Vou aloprar, vou tocar o rebu e vou para o céu. Ele morreu no lugar dele e ele fez um convite: quem quiser vir após mim, porque ele morreu, ressuscitou e ia para o céu, certo? Então quem quiser vir após mim, ou seja, morrer, ressuscitar e partir para morar com o Pai na glória, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Tomar a cruz, negar a si mesmo, é negar esse homem interior. Tomar a sua cruz é ir morrer, matar esse homem interior. Além de negar ele, é matar ele. Matar o homem interior para ressurgir, como diz lá o capítulo 11 do Evangelho do João, que fala: ainda aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem. Executa-se a si próprio. Não que você tenha que ser um sacrificare como foi eles.
mas que você venha em vida eliminar esse homem interior que tem dentro de si, para que possa ressurgir uma nova criatura em Cristo. Ou seja, a morte dele abriu uma porta para a sua salvação, e você recebe essa morte, você recebe esse sangue te lava, e aí você vai poder dizer aquilo que o Paulo disse: não vivo mais eu, mas eu aniquilei o homem que está em mim. Uma vez ele tendo sido aniquilado, Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, ele não morreu no teu lugar, cara. Ele morreu no lugar dele, mas o sacrifício dele faz com que você se torne santo. E quem receber é santificado nesse sangue. E aí, entenda bem uma coisa: não é ele morreu no teu lugar e está tudo dado, não é nada disso não. Você tem que morrer também. Você tem que negar-se também. E aí você vai nascer com Cristo em uma nova criatura. E aí quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Entendeu? E não é aquele que anda segundo o homem interior. É porque o Paulo ele fala numa linguagem daquela época, e a nossa época é outra. Então, não é mais aquele que anda segundo o homem interior, mas que anda segundo ao Espírito de quem? Do Cristo. Certo? Ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Então o papo é esse. Aí você vê essa pregação com um significado errado, é do arcebispo de Cantuária, que a igreja evangélica herdou. E tem mais uma pancada de pregação. A mensagem da crucificação é uma mensagem que foi herdado dessa história medieval. A mensagem da cruz é a mensagem do Paulo. Você não vê Paulo falando de mensagem de crucificação, ele fala de mensagem da cruz. Ou seja, tem uma série de situações que nós herdamos. Então, em cima disso, que eu estou aqui a falar sobre vocês e apontar o credo dos apóstolos e o credo de Nicéia, porque talvez alguém, quando for olhar, ia lá o cara defendendo isso. Meu irmão, eu estou usando a história para nos dar respaldo para um ensinamento. Eu não defendo nem a igreja evangélica, que isso fique claro, e também não defendo nem a igreja católica, e também não defendo religião nenhuma. Eu sou aquele adepto da Bíblia, que acredito na Bíblia e em qualquer circunstância ficarei com ela. Então, esse é o meu pensamento e a minha vertente. Amém. E aí, nós, para entendermos essa questão de descida ao inferno, eu já citei que o credo dos apóstolos, ele fala sobre isso. A gente precisa compreender algumas coisas que aparecem sobre vindicação, porque descida ao inferno, nós temos o livro, a Epístola de Pedro, que fala que ele desceu às profundezas e pregou os espíritos em prisões. Nós temos isso. Então, olha só, já tem o lance do nosso evangelho, que a gente aceita muito bem, muito fácil, e a gente tem essa compreensão. Nós temos um outro lugar, lá em Efésios, capítulo 4, pega e passa assim para o lado. Aí, Efésios capítulo 4, que fala que ele desceu às profundezas e levou cativo ao cativeiro. Peraí, o Marcos esconde, entre aspas, eu não estou dizendo que o Marcos é um cara que trabalhou para camuflar a parada, a gente está trabalhando no escrito do cara, então isso aqui é força de expressão, tá, gente? O Marcos não apresenta, mas a gente tem outros lugares que apresentam. E qual é o nosso tema aqui? É a última semana de Jesus. Então, se é a última semana de Jesus, eu não posso simplesmente virar para vocês aqui na aula e falar: gente, o Marcos não fala nada e acabou. Eu não acho isso interessante, eu acho legal que a gente comente alguma coisa que gira em torno disso. Então, existia dois pensamentos, desculpe-me, da época de então, que falava sobre vindicação do sujeito que era envolvido em um martírio. Isso pertencia à tradição judaica e veio pertencer à tradição cristã. Então essa questão de vindicação do sujeito que foi um mártir, isso é um pensamento de uma tradição judaico-cristã. E aí nós vamos apresentar aqui a questão de dois aspectos. São dois aspectos essa vindicação de quem sofreu um mártir ou iria sofrer um mártir. Qual era as duas tradições que existia na época de então? Você lembra que eu falei que os fulanos, ou seja, os autores das escrituras,
eles usavam a historicização das escrituras para poder trazer essa profecia dessa forma, para que dentro dessa história que ele contasse, ele pudesse vincular vozes proféticas que houve antes desse fato no qual ele está narrando. E existia duas formas sobre vindicação de pessoas que estavam prestes a perder a vida. Uma delas era a vindicação, onde aparecia o Deus Salvador que libertava o cara da morte. Na hora da morte, esse Deus, na tradição judaica, tirava o cara da morte e deixava o cara morrer. E existia outra, que era o Deus que ressuscitava o cara que morreu. Então os caras, quando escrevem, eles pertencem ao segmento judaico. Então eles vão usar tradições judaicas. E onde mora a tradição judaica, onde está o embasamento bíblico da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica, né? Que fala sobre o livramento do cara na beira da morte. Abre o livro de vocês aí, Daniel capítulo 5, versículo 1, e abre Daniel capítulo 6, verso 28. Eu gostaria que alguém lesse para mim o Daniel capítulo 5, versículo 1, e outro lesse Daniel capítulo 6, verso 28. Quem é que pode ler para mim? 5, 1. Quem pode ler? Leia, Lídia. Outro já prepara o 6, 28, por favor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos ricos. Olha só, aqui a história bíblica está mostrando o rei Belsazar, ele grande e poderoso, era o último da dinastia Caldeia, Babilônia, da linhagem do Nabucodonosor. Nesse tempo aqui, o Daniel era o cara que ele vinha desde o tempo do Nabucodonosor. Aí nesse tempo, deixa eu narrar aqui uma situação, porque eu queria fazer menção ao Daniel nessa cadeira distinta, nessa cadeira de destaque, uma posição de um estadista muito elevado, porque o cara era o cara. E aí, o que é que nós temos anterior a esse Daniel? Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram condenados à morte, e apareceu o quarto homem da fornalha e livrou. Ou seja, os caras iam morrer e apareceu o Iavé com uma manifestação espiritual tremenda que livrou os 4 caras da morte. Certo, gente? Isto é a base do Deus que livrava os caras na hora da morte. Entende isso? Sabe onde mora uma outra base? Ainda que eu andares no vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estarás comigo. Entendeu? E aí nós temos agora o Daniel 6 e 28. Quem pode ler para mim? Vamos, gente, rápido. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aqui, mais uma vez, mostra que o Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Aí, gente, olha só, nós temos aqui, mais uma vez, o cara prosperando. Só que entre o capítulo 6, versículo 19 e 22, para a gente se conter aqui na história, a história vocês conhecem. É Daniel na cova dos leões, com aquele decreto que os caras fizeram, porque sabia que o Daniel era o cara que orava. O que os caras pegaram e fizeram? Olha só, qualquer um que orar a um outro Deus vai dançar e vai parar na cova dos leões. Fizeram o rei Dário assinar a parada, o cara assinou, porque acharam que aquilo ia trazer isso para ele, só que ele não sabia que era uma cilada de um cara que ele gostava. Ele gostava do Daniel. E todos aqui sabem que ele era um cara que gostava do Daniel, tanto que ele apareceu lá e fez a pergunta, Daniel, porventura o Deus a quem tu serve fielmente pôde te salvar? E ele responde, ó rei meu senhor, viva para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo constantemente, ou todos os dias, e tenho fé nesse Deus,
ele sabe, ele me livrou, e ele sabe que não tive culpa diante dele, ele se referindo a Yahvé, não tive culpa diante de Yahvé, e também não tive falta alguma para contigo, ó Rei meu Senhor. Ele veio e me livrou do pavor ou da fome dos leões. E aí o rei Dário tirou o cara da cova e jogou a malandragem que articulou esse plano dentro da cova, e eles foram devorados. Aqui está a base para esse livramento em cima de morte, entendeu? E nós temos também o Salmo 91, que deixa entender essa questão de livramento. Você nota-se que a fala desde o início é uma fala de livramento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai ficar numa boa. Descansará. Descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Entendeu? É uma espécie de socorro bem presente na hora da angústia. Eu já voltei para o Salmo 46, eu já fui no Salmo 122. Vocês estão percebendo isso? Que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aceitáveis e sabeis que eu sou Deus. Olha o Salmo 46. Olha o 91, a gente volta para ele. A sua verdade é escudo e broquel, pavês e escudo, armas de guerra que protege, que garante vitória, que livra o cara da morte. Guerra era confronto, espada, um vai morrer. Entendeu? Era desse jeito a guerra naquele tempo. Não era guerra ideológica, não. Era pancadaria mesmo. Entendeu? Aí diz, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola no meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Então essa tradição judaica era um pensamento existente. Tem uma pancada de outras bases, gente. A gente sabe nos Salmos, a gente não lembra de tudo aqui, mas a gente sabe desse, o Senhor refúgio e fortaleza, tirou os meus pés do charco de lodo, do Salmo 40. O Salmo 116, ama o Senhor, porque Ele é bom, e Ele ouviu o meu clamor. Laço de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E ele entrou em desespero. Aí ele pega e diz assim: eu louvo o Senhor, porque o Senhor é bom, porque Ele estendeu para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Ele diz assim: Ele livrou os meus pés da queda, os meus olhos da lágrima e a minha alma da morte. Entendeu? Aí ele pega e começa a dizer: andarei na presença do Senhor, contarei os seus benefícios e tal. Ele pega e fala isso. Então essa espécie de vindicação da tradição judaica, os caras, os rabinos, eles não eram bobos, cara. Eles trabalhavam com Bíblia. Então eles tinham respaldo para pedir livramento de morte a Yahvé, cara. Até eu. Pô, se eu tenho isso aqui na hora do veneno, meu Senhor, me ajuda aqui, eu vou me ripar. E vai, meu Deus, Deus, me ajuda. Me ajuda e coisa e tal, qualquer um. Eu estou falando aqui dentro de um sentimento humano. Agora, por fé, a gente sabe que a morte pra gente é lucro. Isso por fé. Humanamente falando, Senhor, me ajuda aqui. Passa o outro. O couro vai comer e tal. Então os caras tinham esse pensamento, certo? Agora, nós também temos um outro exemplo clássico como esse, que é a salvação depois da morte. Você vai ver isso dentro da tradição judaica da mesma forma, a salvação depois da morte. Ela aparece no livro de Sabedoria de Salomão, no capítulo 2 ao capítulo 5. Não dá pra gente ler tudo isso, eu até pedi para alguém pegar aí, mas a gente tem um livro de Sabedoria de Salomão, está nessas Bíblias que eu trouxe, capítulo 2 ao capítulo 5. Vocês que estão com essas Bíblias aí, vai lendo aí e pega só um trechinho que fala da salvação após a morte, que ele vai tirar a alma do Hades, que ele vai ressuscitar e coisa desse gênero. Sabedoria de Salomão, do capítulo 2 ao capítulo 5. Quando você encontrar alguma passagem aí você levanta o dedinho assim e fala para mim, só para a gente pegar e usar como respaldo. Lembra que eu falei para vocês que esses escritos pertenciam à Septuaginta, era uma coisa da tradição judaica. Então, do capítulo 2 ao capítulo 5, ou seja, 2, 3, 4, 5. Essa história mostra sujeitos que são perseguidos, que pretendiam oprimir o justo. Eu acho que dá uma olhada na Sabedoria, capítulo 2, 10 ao 13. Sabedoria de Salomão, capítulo 2,
versículo 10 ao 13. Oprimamos o justo pobre, não poupemos a viúva, nem respeitemos as velhas cães do ancião. Que nossa força seja a lei da justiça, pois o fraco com certeza é inútil. Cerquemos o justo porque nos incomoda e se opõe às nossas ações, nos censura as faltas contra a lei, nos acusa de faltas contra a nossa educação. Declara ter o conhecimento de Deus e se despide do Senhor. Olha só, você está vendo quem estava no comando governando, dizendo o que queria fazer com o pobre e com o necessitado? Vou moer, vou arrebentar. Só que essa galera que estava lá no sufoco acreditava que uma vez tendo morrido na mão desses canalhas, olha só o que está escrito aí, morrido na mão desses canalhas, eles acreditavam que o Deus deles ia ressuscitar eles para uma vida eterna com esse Deus. Eles tinham essa crença, entendeu? Acreditavam que esse Deus ia ressurgir os seus corpos mortais, transformados dessa morte, nesta ressurreição que eles acreditavam, e aí teria uma vida diante de um Deus justo e não diante de uma autoridade pilantra como essa aí que vocês viram. O pobre é inútil. Olha só, que coisa maluca que os caras escrevem, entendeu? E eles, tipo assim, era como, pega aí, Lília, já que está aí o verso 16 ao 20, me parece que eles queriam fazer uma espécie de experiência para ver se Deus ia proteger ou não os fiéis. Olha aí do verso 16 ao 20, vê se não parece isso. Gente, vamos prestar atenção na leitura para a gente pegar essa planta do que rolava nessa época. Do verso 16 ao 20 do mesmo capítulo, Lília. Ele nos tem em conta de bastardos, de nossas vias se afasta, como se contaminasse. Proclama feliz o destino dos justos e se gloria de ter a Deus por Pai. Vejamos se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos o que será de seu filho. Pois se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e o libertará das mãos dos seus adversários. Experimentemo-lo pela ultraje e pela tortura, a fim de conhecer sua serenidade e pôr à prova sua resignação. Condenemo-lo a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem o visite. Você está vendo? Não parece que os caras estão aí... Parece não, está claro que eles estão experimentando para ver se Deus tem poder de ressuscitar o que serve a Ele. Está vendo só que paranoia? Por que esses caras faziam isso? Você vê que nesse tempo essa tradição está bem clara, porque para os caras fazerem isso, a tradição de que o justo é ressuscitado já estava na cabeça até desse perverso. Está entendendo isso? Para o cara experimentar, a crença dos caras, para ver se a crença dos caras vale, entendeu? Ah, está dizendo que Deus vai ressuscitar, então vamos matar, vamos ultrajar, vamos esculachar e vamos ver se Deus livra mesmo. Esse Deus aí é pilantra, ele estava debochando de Yahvé. Pegaram isso, gente? É uma coisa se a gente pegar hoje o livro da AIDS, então vamos ver se Deus cura a AIDS mesmo. É mais ou menos isso, entendeu? Ah, tu não é servo de Deus? Então vou injetar o vírus da AIDS em você. HIV, daqui a 6 meses a gente vai fazer o exame. É mais ou menos isso, entendeu? E aí, em seguida, parece que o autor continua com pelo menos uma crítica implícita desse modelo antes da morte, esse modelo dessa perseguição, vão matar os caras, vão destruir, que é substituído por um modelo depois da morte. Antes da morte, os caras estão sofrendo martírio, certo? Antes da morte, os caras estão sendo, na nossa linguagem, esculachados. Mas eles vindicam alguma coisa depois da morte. Lê para mim, Lília, o mesmo Sabedoria no capítulo 3, versículo 1 ao 4. A vida do justo está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem mortos. Sua partida foi tida como uma desgraça. Sua viagem para longe de nós como um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos humanos pareciam cumprir uma pena, mas sua esperança estava cheia de mortalidade. Está vendo? A questão da crença na ressurreição, que esse Deus é poderoso para poder fazer com que o sujeito venha a ressurgir após qualquer morte, ainda que seja meio de deboche ou qualquer situação, ou de um esculacho, ou de um martírio propriamente dito. Eles ali tinham essa crença que Deus era poderoso para ressuscitar esse povo que o servia da morte, entendeu? Eles acreditavam nisso.
E aí, olha só, como eu falei, o Marcos, ele escreve, ele pega a profecia historicizada. Ele pega a voz profética e vai historicizando a voz profética dentro de um fato no qual ele presenciou e ele viveu, e ele descreve tudo isso, certo? Então, eu quero fazer alguns comparativos. Abrem para mim o livro de Marcos, no capítulo 15, 29 ao 32. Esse segundo modelo, obviamente, está presumido por trás das histórias dos evangelhos sobre a execução. Esse modelo de ressurreição após a morte é a profecia historicizada. Pegou isso, Silveira? Entendeu? Aí é o que vem nos evangelhos sobre a questão da execução e o reconhecimento de Jesus. Isso é bastante claro no relato dos escritos do Marcos. Primeiro, Jesus é escarnecido por quem passa, certo? Pelos passantes, Jesus é escarnecido. Capítulo 15, 29 e 32. Depois ele é escarnecido por quem? Pelas autoridades. E até por aqueles que foram crucificados do lado dele, porque aparecem os dois, e aqueles dois que estavam pendurados o injuriavam, entendeu? Devido à falta de intervenção divina preventiva para salvá-lo da morte de cruz, entendeu? Aí os caras escarnecem porque Deus não salvou da morte de cruz. O que os caras falavam? Tu não és o filho de Deus? Desce daí, salve-te a ti mesmo. Está vendo que a parada está igualzinho do Sabedoria de Salomão? Tu não é o filho de Deus? Desce daí. Tu que salvou fulano, ressuscitou Lázaro, e não consegue nem salvar você mesmo, seu Zé Alberto. A galera estava ali esculachando, entendeu? E aí, para esculacha, nego meteu o pau de acordo com a voz profética de Sabedoria de Salomão, mas moeram o cara. Como nós falamos da profecia historicizada do Salmo 22 na semana passada. E aí você vê aqui que esse modelo dessa tradição é um modelo que se encaixa melhor com o escrito de Marcos, amém ou não amém? Esse modelo dessa tradição judaica. Quem pode ler para mim o capítulo 15, 29 ao 32? E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas do templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Isso encaixa certinho lá no lance, né? Ramona abre Marcos 8, 31, Ana 9, 31, André 10, 33 e 34. Vamos dar uma olhada para ver se isso tem alguma relação sobre o que nós demos da tradição. A gente comenta a tradição e depois pega o respaldo do cara para poder ver o que se tem ali, entendeu? Dentro da questão. Ramona 8, 31. Pode ler. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha só, você está vendo que isso não está muito coligado com a questão da segundo exemplo da tradição judaica que eu passei para vocês? E nota-se que isso é uma vindicação após a morte. E ele fala sobre esse tipo de vindicação após a morte sequencialmente 3 vezes. Eu pedi para quem lê o 9:31. Leandro. Aos discípulos explicar: este homem vai ser entregue nas mãos de homens que o matarão, depois de morrer, ao final de 3 dias ressuscitará. Lê o 10, 33 e 34 aí, André, para mim. Dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e os açoitarão,
e o cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha só, gente, eu contei essa questão dessa tradição para a gente poder pegar aqui algo existente e ver onde mora a base de Marcos. Tudo bem, gente? Por isso que eu lancei mão de sabedoria e a gente lança mão de Macabeus, enfim. Agora, eu quero que vocês vejam em outros lugares essa tradição judaica da vindicação, da ressurreição, ou seja, do livramento do Iavé para com o sujeito que foi martirizado crendo nele após a sua morte. Então a gente tem, André, aproveita e lê para mim, você também, Licínio, lê aí, André, lê o 13:26, o Licínio lê 14:62 de Marcos, 13:26, o André lá, e Licínio 14:62 de Marcos, depois do André, e vocês vão ver que espalhado pelo livro de Marcos, nós temos essa vindicação dessa ressurreição, né? Desse livramento, desse ressurgir depois da morte. Pode ler, André. Então se verá o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Leu, Licínio. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então vocês estão vendo aqui como que ele apresenta esse posicionamento? Olha, e depois vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Entendeu? Vereis o Filho do Homem nessa condição, assentado à direita do poder, vindo nas nuvens do céu. Quando é que isso iria acontecer, gente? Quando é que isso iria acontecer? Depois da morte do Senhor Jesus. Entendeu? E aí você vê aqui isso aparecendo de várias formas, meios e maneiras no livro de Marcos, entendeu? Então, gente, olha só, muitos discutiram sobre essa questão, porque o que paira na nossa cabeça de imediato sobre essa questão de ressurreição, de acordo com que os anos se passaram? Qual é a parada? Isso é um lance para o momento de agora ou é uma coisa escatológica? Porque tem na Bíblia, não tem na Bíblia, qual é o lance? É escatológico, é agora, é uma coisa visionária para um tempo futuro ou não é? Essa questão de escatologia, isso é uma coisa que vem sobre os sinais dos finais do tempo, onde aparece toda essa questão que Deus transformará o mundo em um local espaço-temporal de violência e injustiça em um mundo de não violência e de justiça. É a pregação que os caras apresentam e até o modelo que o Jesus apresentou dentro do seu estilo de vida. Ele professava um lance em um mundo, em um espaço temporal que estava nessa condição de violência e injustiça para essa tal purificação. Então aparece o quê? Que Deus iria apresentar e iria agir em um momento específico. Tá tranquilo? Não, então tá bom. Que Deus iria fazer com que esse mal que envelheceu o mundo, que atrapalhou o mundo, que conduziu ao mundo a um caminho ruim, que esse mal foi eliminado em um determinado tempo. Isso, a gente entende isso dentro de uma voz escatológica, entendeu? Mas ela não fala absolutamente no final desse mundo espaço-temporal de sujeição, do mal, impureza, injustiça, enfim, mas ela fala de uma situação onde se apresenta o seguinte, olha só, para que haja uma limpeza cósmica, que é o que a escatologia apresenta, uma limpeza cósmica, ela também vindica para si um novo corpo, porque esse corpo aqui não é onde habita toda sorte de maldade, de injustiça, de impureza, de lascívia, de avareza, toda sorte de pecaminosidade. Então, se Deus vai transformar um novo céu e uma nova terra, se Deus limpará esta terra, se aqui fará morada de um novo
tempo onde se diz até sobre natureza, onde a natureza, dentro da questão vegetal, animal, você vê que as feras vai estar o leão junto com o boi, a voz profética que aparece no Antigo Testamento e impreterivelmente em Isaías, onde aparece esse questionamento do ser humano com a áspide. Entendeu? Os caras profetizam isso, falando que o ser humano vai estar junto com a áspide e nenhum vai atacar o outro. Ou seja, uma transformação. Não que de fato haverá um ser humano deitado com a áspide brincando, mas aquilo ali está mostrando que vai extirpar o mal, a malignidade, em que ninguém poderá sofrer de fato dano algum. Entende? Isso aqui se contrapõe a todo pensamento onde se diz que hoje você vai reinar e que você vai ficar muito bem nessa terra e que você vai ser o cara e nada vai te alcançar. Isso contrapõe a cada dia o seu próprio mal, isso contrapõe no mundo tereis aflições, isso contrapõe essa teologia que ensina hoje, essa teologia maluca, porque o lugar de descanso dentro da voz apocalíptica, principalmente o Apocalipse do João, diz que haverá um dia onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, porque o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. É uma voz apocalíptica que mostra que de fato onde se encontrará repouso e descanso, paz, tranquilidade, onde tu vai reinar com Deus, não é aqui nesse mundo geográfico aqui, dentro dessa questão, desse espaço temporal do cosmos, onde eu e você vivemos hoje, de fato não, mas ele restaurará a própria natureza que geme e espera ansiosamente esse dia. Então, para que haja uma transformação no mundo, você vê que a tradição judaica não é maluca. O homem também tem que ser transformado, meu irmão. Entende? Como é que vai botar eu, maligno do jeito que sou, num lugar maravilhoso, tal como esse que se descreve na tradição judaica cristã? Não cabe, né? Não cabe. Como é que vai colocar o ser humano nesse estado lá? Então você vê que essa vindicação dos caras é uma coisa que comunga com o que o Marcos escreveu e com o restante dos nossos livros que nós chamamos de neotestamentário. Os livros neotestamentários do Novo Testamento. E aí, a gente abre esse parênteses aqui, muito legal e interessante, para uma visão escatológica. Beleza, a visão existe, o pensamento também existe. Mas vamos prosseguir que outras coisas vão estar aparecendo dentro do meio dessa nossa fala propriamente dita. O sujeito aqui, ele fala dessa questão, né? Como é que Deus vai destruir essa humanidade? Essa humanidade não será destruída. Você vê que o Daniel, eu não consigo lembrar o capítulo, mas ele fala assim: muitos ressuscitarão para uma vergonha eterna e outros ressuscitarão para uma vida eterna com ele. Ou seja, a tradição ele volta lá. Eu estou usando Daniel agora porque me veio à mente agora, quando nós estávamos falando dos dois questionamentos, do que livra da morte e da ressurreição depois da morte. E aí você vê o Daniel fazendo toda essa articulação desse pensamento. Eu acho que é capítulo 12, versículo 2 e 3. Vê se é isso, gente, me ajuda aí. 12, 2. Dê aí o 12, 2 e 3, Vaso, pra gente. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Então, você está vendo aí que a questão, ela está bem coligada aí, bem sintonizada. Pegaram isso aí, gente, na fala do colega aqui? Um para vergonha e outro para gozo eterno. Você vê que a gente tem respaldo. Eu queria Macabeus, aquele que eu pedi, Ana, eu já esqueci a passagem, agora me ajuda de novo.
7. Eu cismo que é capítulo 2, mas é capítulo 7, 9 a 11. Lê aí para mim o Macabeus agora para a gente. Isso, 9 ao 11. E estando para morrer, diz. Não, você começou no verso 7, não foi? 7 do capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Morto assim o primeiro, levaram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe os cabelos com a pele e lhe perguntavam se pensava comer, antes que o atormentasse membro por membro. Ele respondeu na língua materna: não comerei. Por isso também ele sofreu por sua vez o martírio como o primeiro. E estando para morrer, disse: tu, perverso, nos arrancas a vida presente, mas quando tivermos morrido por sua lei, o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. Depois se divertiam com o terceiro. Convidado a estender a língua, o fez logo e estendeu as mãos com grande coragem. E falou dignamente: de Deus as recebi, e por suas leis as desprezo. Espero recuperá-las do mesmo Deus. Até o 11. Aí você vê esse posicionamento do segundo Macabeu no capítulo 7, verso 7 ao 11. Coragem, né? É o martírio. Muita coragem, né? Muita coragem. E são histórias que pra gente, você tá vendo como é que a coisa enriquece o nosso papo? Eu inicialmente expliquei os motivos pelos quais a gente ia acrescentar, mas com a finalidade de simplesmente enriquecer e mostrar que existe, digamos assim, uma questão de associação direta. Agora olha só, em se tratando, porque eu esqueci de falar inicialmente a questão de Sheol, Hades, não era o inferno que hoje nós pensamos, essa questão de pós-pascal, essa compreensão de lago de enxofre, que é a segunda morte, não era o inferno que os caras diziam, era um lugar de repouso onde estavam aquelas pessoas que morreram e estavam aguardando essa vindicação. Você vê aqui que, em se tratando de todo esse pensamento que nós estamos falando, que não é nem o início de tudo aquilo que gira em torno da tradição judaica, mas já está bem claro que existiam pessoas que eram fiéis a Deus, que aguardavam essa suposta ressurreição. Eu cito agora o Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar de sobre a terra. As outras palavras do Salmo, do Isaías: não deixaria a sua alma no Hades, nem o seu santo ver corrupção. A gente está infestado de palavras assim no Antigo Testamento desse gênero. Certo, gente? E digo mais, muito mais desse pensamento, dessa tradição, do que do outro, do livrar na hora da morte, tá? Mas essa questão é aquela que o Marcos ele pega. E aí você vê aqui que essa questão, nota-se que tudo que os caras escrevem está vinculando a uma malignidade implantada na terra, moendo os desfavorecidos que não pertencem ao poder. Não é isso que temos aqui? E o que é que nós temos no tempo do Jesus, quando ele estava andando? A mesma coisa, não era? E aí, olha só, para quem entendesse esta tradição e quem era o Jesus, ele deveria esperar o quê? Quando esse malandro morrer e ressurgir, vai trazer essa galera toda que está lá no Sabedoria, que está lá no Macabeus, que está lá no Daniel, que está lá em Salmos, que está no Isaías, que está no Daniel, que está espalhado para tudo enquanto é lado na Bíblia hebraica. Deveria ter esse pensamento. E aí, nota-se agora, gente, um paralelo. Qual é o paralelo? Porque eu falei que esse corpo aqui, cheio de malignidade, não pode habitar naquela situação escatológica, certo? Porém, esse momento de ressurreição e vida em um mundo que será limpo, que será nele extirpado, ou dele extirpado, toda sorte de malignidade, nós chamamos esse tempo, esse momento específico, com essas especificidades, de reino de Deus. Então, peraí, o Marcos começa a dizer assim: o reino de Deus está próximo.
Olha só que parada que esse cara está falando. Você está entendendo que agora, quando eu cito o Evangelho de Marcos, você está entendendo o Evangelho de Marcos? Porque se a gente começa a falar aí do jeito que se fala, vira uma zona total e ninguém nem entende o que o cara está dizendo. Mas olha só, o reino de Deus está próximo. O Marcos está querendo dizer o seguinte: está chegando o tempo da ressurreição, malandro. Entendeu? É o que ele está falando. O reino de Deus está próximo. A injustiça vai acabar. É a mensagem do cara, você está entendendo isso? O reino de Deus está próximo. Essa liderança maligna que mata todo mundo vai dançar. A mensagem do cara é essa: o reino de Deus está próximo. O Senhor Deus enviará um para reinar sobre nós e há de nos livrar de toda essa sorte de malignidade e injustiça e essa prática demoníaca que remonta anos, que remonta décadas e vem entubando os séculos de toda sorte de perversão e atrocidade que faz com que os fiéis a Deus venham sofrer até mesmo martírio debaixo do esculacho. O reino de Deus está próximo e isso vai acabar. É isso que o cara está falando quando ele diz o reino de Deus está próximo. Está entendendo isso? Aí, qual é a segunda frase dele depois disso? Capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede em quem? Agora, o que é o Evangelho? Para a gente poder entender a coisa. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O Evangelho é a boa nova. Entendeu? É a nova notícia. Porque a galera faz até do Evangelho uma outra parada que não é. Um negócio que não é. Aí ninguém inventa o que quiser inventar por aí. Essa parada vai acabar. Mas qual é a boa nova? O reino de Deus está próximo. O que é o Evangelho? É a nova notícia. O reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus estar próximo? O que é o reino de Deus estar próximo? Fale alguma coisa para mim, gente, do que eu soltei. O que é o reino de Deus estar próximo? Acabar toda injustiça. Acabar toda injustiça. Vamos soltar mais, gente. O que é o reino de Deus estar próximo? Baixa salário, fome, miséria, tudo vai acabar. Não, vai acabar, o reino de Deus está próximo. O que é que o reino de Deus está próximo? Oxe. Vai pegar o perverso na sua perversidade e vai trazer uma condenação a ele. E ao oprimido vai proclamar liberdade. Lembra o que o Isaías falava disso? Jeremias. O Jeremias, o capítulo 61 do trito Isaías, ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Pregar boas novas. Boas novas. Para proclamar a justiça. Liberdade aos cativos. Entendeu? Abertura de prisão aos presos. E anunciar o ano. Porque quando ele diz que o ano é aceitável, pra gente aqui, que em algum momento foram os malandros dos malandros, arrepender-se. Arrepende-te, cara. Porque o reino de Deus está próximo. Se você está cometendo esse tipo de torpeza, o cerol vai chegar para você. O que é isso? A voz do precursor. Qual era a voz do precursor? Qual era a voz do precursor? Quem lembra? Arrependei-vos, porque o machado já está posto na raiz da árvore. E toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Você está vendo o Evangelho aparecendo na boca dos caras? Tanto na antiguidade como naquele momento presente? Olha o Evangelho chegando. Entendeu? Esse é o Evangelho do Jesus. É esse que o Jesus veio proclamar. E aí, se você é o malandro dos malandros, arrependei-vos. É isso. E crede no Evangelho. Crede no Evangelho, ele está querendo dizer: a punição vai chegar. Então acredite que a punição vai chegar, malandro. Entendeu? E da mesma forma, em contrapartida, dentro de um outro aspecto que traz um significado muito melhor do que esse, que é o seguinte: a salvação mora aqui, no arrependimento. Que é um aspecto que transcende a qualquer coisa, porque de fato o machado está posto na tua raiz, cara. E você já, bau. Mas ele diz assim: arrependei-vos. Olha só que porta legal, cara. Olha que porta interessante.
mas é aquela junção para que isso aconteça. É o papo do Jesus que diz que vai morrer, mas ele mesmo diz que acredita nessa tradição da voz profética da ressurreição. Ele se declara crente nisso, Jesus. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Ele fala isso, ele mostra que ele acredita para todo mundo. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. E quem quiser vir após mim, seja sabedor. Negue-se a si mesmo, acredite no Evangelho, arrepende-te, toma a tua cruz e morre, malandro, para você ressurgir comigo. Esse é o papo. Esse é o direcionamento. E aí, esse questionamento tá ali, cara, tá em pauta, para a gente parar e, digamos, perceber, entender e ser sabedor desse questionamento todo do fato em si, em que o Marcos omite, mas dentro de tudo isso que nós estamos falando, redunda em torno do que há de acontecer no sábado que nós chamamos de sábado de aleluia, essa questão de ressurreição dos mortos, porque morto ele está, cara, em se tratando do sábado, entende? Morto ele está. Muitos morreram com ele. Quantos nós lemos aí? Se você for ver o que fizeram com Isaías, pô, cara, serraram o cara ao meio, mataram o cara. O que foi feito com Abel? Caramba, por que matou Abel? Que isso, pô? Isso é inadmissível. Inadmissível pegar um cara legal, na moral, que não está fazendo nenhum tipo de bobagem e matar o cara. Como que vai matar um cara gente boa? Como é que um cara vai chegar lá na minha casa agora e vai matar meu pai? Tá maluco? Isso não existe. Isso é inadmissível dentro de uma compreensão humana, cara. Isso não existe. Por que mataram Abel? Entendeu? Por que fizeram aquilo com José? Por que fizeram essas coisas? Por que foram lá na casa de Ló e tentaram zoar o plantão de Ló? Por que fizeram isso? Entende? Então essas coisas é inconcebível dentro de uma mente meramente humana que ainda está completamente distorcida pela malignidade, e essa mente, estando neste estado, tem a capacidade de entender e discernir que isso é injustiça. Digo eu a vocês, a mente de Cristo, que não é passiva desses males que eu e você e vê sobre o que fizeram com Jeremias, o que fizeram com todos os profetas que Jeremias disse, vós que matais os profetas. No tempo do Elias, que o Elias matou geral, Elias disse assim, matou todo mundo. Sobrou 7.000, mas você vê que é uma coisa de execução. Elias falou que matou todo mundo, mataram geral. Sem contar o tempo daquele pilantra o primeiro rei, do Saul, que mandou matar geral. Foi lá, mandou matar a casa de Abiatar toda. Caramba, que paranoia. Como é que o cara faz isso, cara? Então morreu muita gente boa de Deus, de uma forma injusta, que agora também estava nessa condição do Cristo. Então esse inferno não é o lago de enxofre, que é a segunda morte, é o Sheol e o Hades, do Sheol hebraico e o Hades do grego, aonde fica muito claro naquela parábola do rico e do Lázaro, onde temos essa composição. Vocês estão vendo que eu estou apresentando questão de morte, questão de inferno, de vindicação pós-morte, de situações tais como essa. E aí o cara pega e fala assim, pai Abraão, permita que o Lázaro vá lá e molhe a pontinha do dedo e dá uma refrescadinha do lado de cá. Cara, tem um abismo muito grande entre você e os caras aqui que não suporta, que não comporta, que não dá, e tal, aquela coisa toda. Vocês têm Moisés, a lei, os profetas, enfim, todo esse quadro, essa situação que remete e remonta ao Sheol e ao Hades, para que haja, digamos assim, essa compreensão. Agora, em se tratando de ressurreição, porque se a gente fala do sábado, a gente tem que falar um pouco de ressurreição. Eu não quero aqui falar sobre o que nós temos para falar no domingo, mas precisamos comentar alguma coisa para que possa ter sentido essa questão de descida ao inferno, porque se tem muita gente justa, e você vê que o Marcos, ele já é um tanto quanto poético para falar do sábado, mas ele tem muito pé no chão
dentro da sua fala que ele prefere não comentar. Porque como comentar, gente, pensem comigo, como comentar a descida de Jesus ao inferno para poder ir lá e tirar os caras? Caramba, como é que eu vou escrever isso? Isso é uma coisa que é muito subjetiva a quem escreve. Vocês estão entendendo isso? É muito subjetivo a quem escreve. O cara ficou numa situação difícil agora para narrar esse sábado. É melhor narrar ele ressurgindo, cara. Pô, é melhor narrar ele morrendo. Como é que eu vou narrar essa parada agora? Aí você vê, eu já falei para vocês que o livro de Mateus e o de Lucas existe acréscimos quanto ao livro de Marcos. Então vamos lançar mão do capítulo 27, verso 50 ao 54 do livro de Mateus. 50 a 54 do livro de Mateus. Então, e alguém aí, pega aí, não faz o seguinte, alguém não, todos abrem o Mateus, que eu falei do 27, do verso 50 ao 54, e abre também junto, capítulo 15, 37 e 39 do Marcos. 37 e 39 do Marcos. 27, 50 ou 54. Já acharam aí do Mateus? Agora abre também o Marcos 15, 37 ao 39. Beleza? Olha só o que diz o Marcos 15, 37. Diz o seguinte: então Jesus deu um grito alto e expirou. É isso aí? Agora vamos ver o que diz o 50 do Mateus. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, olha só, expirou. É a mesma coisa que nós temos o 37, tanto o 50. Amém ou não amém? Amém. Agora vamos ler o 38. E a cortina do templo foi rasgada em 2 pedaços de cima a baixo. Beleza? Vamos ver o 51. Neste momento, a cortina do templo foi rasgada em 2. Certo? Igualzinho, não é? Olha o acréscimo aí agora que ele começa. 52. Não, 51. Estou no 50. A terra tremeu e as rochas se partiram. O camarada, quando vai falar do sábado, quando ele vai falar de ressurreição, desculpe-me, ele já acrescenta alguma coisa aí, porque ele está tentando explicar dentro de tradições algo que é difícil, é um assunto difícil de se lidar para quem está escrevendo. Vocês estão entendendo isso? E aí, olha só, eu parei no verso 38 e já mostrei que o Mateus acrescenta um lance no verso 38, tudo bem? Agora olha só o que o cara acrescenta no verso 52. Quem pode ler para mim? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Peraí, olha só, abriu e ele narra o quê? Não leiam o 53, se apeguem ao 52 para descrever o fato no qual ele se refere. O que ele diz no 52? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então o que aconteceu com esses caras? Ressuscitou. Aí o que é a ressurreição? Sair do meio dos mortos, se levantar e andar para todo mundo ver, não é isso? É o que o cara está falando, não é? E quando é que ele diz isso? Quando? Em que momento? Retrocedem o versículo anterior. Em que momento? Quando Jesus expirou. O véu do templo rasgou, a terra tremeu, as rochas se fenderam e os mortos ressuscitaram. Ele não diz isso? Quando é que isso aconteceu? 3 horas da tarde, segundo Marcos. O Lucas faz esse acréscimo. Tudo bem, gente? Estão me acompanhando? Segundo Marcos, foi 3 horas da tarde, o momento que ele expirou. Entendeu? A 9ª hora do dia. Entendeu? E aí o Mateus diz que o cara expirou, o véu do templo se rasgou, ele diz que a terra tremeu, a rocha fendeu, e os sepulcros se abriram, e os mortos ressuscitaram. Entendeu isso? Beleza? Você está vendo aqui, olha só, vamos parar aqui e voltar na tradição judaica, onde irá ressurgir os mortos.
É a vindicação pós-morte, que o Senhor iria ressuscitar os justos. O Mateus está acrescentando isso, cara. Está pegando o que ele coloca, a tradição. Também, vocês estão entendendo isso aí, gente? Tudo bem? Que o Mateus acrescenta que mortos ressuscitam. E Mateus está mostrando que esse cara é o enviado de Deus, o suposto Messias, que iria para redimir a galera num todo, que o Jó se refere, que toda a tradição judaica diz. O Mateus está dizendo que através dele iria acontecer tudo aquilo que está na tradição judaica da Bíblia hebraica. Tudo bem, gente? Tudo bem, amém ou não amém? Agora olha só o verso 20, o verso 53, como é que o cara, ele já ficou meio cambaleou. Por que ele cambaleia? Porque é difícil falar sobre a questão. Então ele está vinculando a questão da tradição judaica propriamente dita. Olha o que ele diz no verso 53. Quem pode ler para mim? Abriram-se os sepulcros, muitos dos corpos de santos que dormiam. É 53. Saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Espera aí. Saíram do sepulcro quando? Quando é que ele disse que os caras ressuscitaram no versículo anterior? Quando ele expirou. Quando ele expirou e morreu. Aí, olha só, pera aí, gente. Vê se o cara não... Vê se você consegue entender o cara. É difícil de escrever. Saíram do sepulcro depois, mas ele está baseado na tradição, cara. Então ele disse que quando ele morreu, ocorreu-se o fato predito. Ele está pegando a profecia e está historicizando no fato da morte do cara. E aí ele pega e diz que o cara que vindica a morte de todos é o cara que vem na frente de todos, trazendo eles. Quando ele ressuscita, ele vem trazendo todo mundo. Você está vendo que ele está trazendo a ideia judaica cristã. Entendeu? Ele está trazendo a ideia judaica cristã, a ideia judaica no passo inicial, para que se haja a compreensão do leitor, porque o cara que lê é um cara que tem a tradição judaica, é conhecedor da tradição judaica e sabe do que se diz. Não seria nós do Ocidente. Então, para isso, nós precisamos nos aprofundar para saber em que aspecto que o cara apresenta, saber o colunamento das histórias e as posições em que se refere o judaísmo quanto tradição, para que se possa entender que quando esse sujeito ressurge dos mortos, ele é o cara que traz, ele é o que justifica. Nele foram vindicados todos os outros que morreram de acordo com tudo aquilo que nós falamos, descrevemos e lemos aqui na Bíblia hebraica, para que se possa entender essa condição. Vocês estão entendendo isso, gente? Pega o lance. Você está vendo que a coisa não é tão simples assim quanto se parece. Então, em se tratando de morte, a gente precisa vir de uma forma pausada e paulatina, discutindo essas fases e eu aplicando aí esses posicionamentos para que possa gerar uma compreensão, porque senão fica uma coisa muito no vácuo. Você já viu que a compreensão sobre esse sábado é uma coisa assim muito uma incógnita. Não é isso que a impressão que a gente se tem no nosso meio, tanto no meio católico quanto evangélico, é uma incógnita, o sábado de aleluia, beleza, mas e aí? Não aparenta isso propriamente dito, gente? Não dá essa compreensão da gente ficar bem. Aí, olha só, agora, então eu falei que isto, o acréscimo, parte do verso 38 do Marcos. Aí vai, que é o B do 51, o 52, o 53. Agora vamos no 39 de Marcos. Olha o 39 de Marcos, onde nós estávamos. E o centurião que estava diante dele, vendo que desse modo ele havia expirado, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Não é isso que o cara diz? Então, Lília, lê o verso 54 do Mateus para mim. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus
Vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha só. Ó, enquanto o centurião, vai devagar lendo frase a frase. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava. Peraí, olha só. E quando, não, o centurião e os que estavam com ele, que vigiavam Jesus. Vamos fazer a comparativa no 39 para ver o que tem disso aqui no 39. E o centurião que estava diante dele, olha só, então, até vigiavam Jesus e diante dele é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa? Agora, viram o terremoto. Esse terremoto já pertence ao acréscimo do Mateus, tanto que não aparece no mapa. O pavão do Mateus. Isso. E o que aconteceu? Ficaram aterrorizados e disseram: realmente este homem era o Filho de Deus. Aí, olha só como é que a coisa aqui, o cara está tentando trazer um significado, porque, pensem comigo, como é que os caras estavam lá em pé na cruz, viu o véu do templo se rasgar, viu a terra tremer, eles podem ter visto a terra tremer e até a rocha partir, mas viu a galera ressuscitar dentro dos mortos e está lá em cima do Monte Gólgota. Como é que esses caras viram isso? Estão entendendo esse negócio? Então, cara, ele está aqui querendo dizer o seguinte, que a humanidade vai ter prova e verá que ele vai trazer dos mortos pessoas ressuscitadas com ele. Isso é a ideologia existente na tradição judaica e é o que ele passa do significado da morte do sábado de aleluia, que ele foi lá para catar uma galera. Esse sábado, gente, ele representa, você sabe o que? Todos esses dias existente de lá para cá até o dia da ressurreição dos mortos, da suposta parousia, que é a volta do Messias, onde mortos ressuscitarão. Então esse tempo todo, dentro da fala do Mateus, hoje ainda é sábado de aleluia, entendeu? Até o domingo de fato acontecer para nós, porque de uma forma arquetípica recebemos o que? A ressurreição, porque de fato ele ressuscitou, mas nós ainda não ressuscitamos, e de fato nós estamos vivos nesse corpo aqui, e ele ainda não foi transformado para um futuro em que se trata, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Quando eu digo que parece um paradoxo, em que a Lília falou, para quando que é essa transformação? Para agora? E eu falei, isso é uma coisa escatológica, mas isso está completamente ligado ao que o Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O cara, estando ainda nesse corpo, ele disse, eu vivo na fé, meu irmão, uma hora eu vou ressuscitar, uma hora nós teremos os corpos transformados, a soar a trombeta de arcanjo, a trombeta de Deus. O cara diz isso. Então, essa questão do João, que ele diz, aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso e a palavra da verdade não está nele, show de bola, é a nossa realidade. Mas ele pega e diz, aquele que é nascido de Deus não peca. Nisto conhecemos quem é nascido de Deus, é o que ama o seu irmão. Aquele que é nascido de Deus preserva a si mesmo, amando o próximo. Por quê? O João é muito objetivo na fala. Essa articulação de palavra dele é um jogo de palavra muito simples, porque, entenda bem, o que é nascido de Deus preserva a si mesmo. Então olha só, se eu preservo a mim mesmo, eu te amo, cara, para salvar a minha vida. Então, entenda bem uma coisa, humanamente falando eu vou forçar a ser conduzido nesse amor, mas espiritualmente falando, o Senhor me livra, porque eu neguei esse homem que mora em mim e mortificou um sujeito maligno que reside em mim. E em mim, ainda estando em vida, acontece um milagre. Aparece uma nova criatura que não anda mais segundo o homem interior, mas segundo o Espírito de Deus, capaz de amar a qualquer um. E uma vez eu tendo negado a mim mesmo, eu passo a te amar com um amor fraternal e uma coisa extremamente divinal dentro de uma coisa não horizontal, mas vertical, que procede do Pai através da mente de Cristo, que faz com que eu possa te ver, te compreender e te enxergar do jeito que tu é e te amar da maneira que tu é, sem
querer saber das coisas estereótipas, sem querer saber do local onde você vive, sem querer saber de quem seja você, o que tu tem, o que tu és, e literalmente, de olhos fechados, eu tenho a capacidade de te amar, porque esse amor é derramado sobre mim, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre os nossos corações. Entende isso? Então esse milagre que ocorre em mim, quando eu te amo, eu preservo a mim mesmo, porque seguir a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá Deus. E se eu não tiver comunhão e paz entre os irmãos, eu não posso ver Deus. Então Ele implanta em mim, nesse estado maligno, essa vida que mora em mim, que é a vida que Ele deu para que eu pudesse ter vida. E esse espírito de vida que reside em mim é dado a mim através de eu ter aceitado a ideologia e a pregação do Marcos, a pregação do Jesus, que se diz que o reino de Deus está próximo. Arrependa-te de toda essa malignidade que você vive, sendo sabedor que ela te pertence, e você comete e é cometido pelos seus atos. E quando você entende essa coisa e arrepende-se, de fato Ele entra em ti e faz com que você, morto, possa viver. É isso, cara. Então, é uma junção de preservação e jogo de palavras que o João apresenta, mas é uma realidade. Conhecemos quem é nascido de Deus. Aí ele diz, de que maneira que ele conhece? É aquele que ama seu irmão. É o que preserva a si próprio. E aí, começa a aparecer esse entendimento desse chamado sábado de aleluia, que vem nessa transcendência tremenda, onde de fato Jesus Cristo vai lá e vai trazer quem já morreu antes dele, como vai vir nesse lugar de morte, que a gente pode até chamar isso aqui de um Sheol ou Hades, porque aqui literalmente é um lugar de morte, e ele vem pegar a gente aqui, estando em vida, porém morto. Morto no sentido literal da palavra, separado de Deus. Porque já dizia o Deutero Isaías que a mão do Senhor não está encolhida e nem os ouvidos tapados, mas o que faz separação entre Ele e nós são os nossos pecados. Mas o Jesus veio para nos redimir desse pecado. E você estando separado, como a tradição judaica mostra, Ele te une novamente. E na cruz foi findado a divisão, a separação que havia entre Deus e os homens. Foi quebrado essa questão da separação. E não só entre Deus e os homens, mas para com todos. Entendeu? Paulo é muito clássico nessa pregação de evangelho, de vindicação pós-morte, de morte em vida. Essa questão desse pensamento que é oriundo do Jesus. Esses caras que falam dele herdam essas coisas. E aí, quem fala do Jesus com esse pensamento, você sabe que ele é da salvação. Agora, quem fala do Jesus com qualquer outro pensamento que não gira em torno desse, o sujeito não é da salvação. Está entendendo isso, meu velho? Esse lance aqui, que a nós é dado através desses caras aqui, esses caras aqui eram uns caras igual eu e você. Mas o que eles nos traz é o Evangelho do Jesus, cara. É aí que mora aquele papo que o Jesus ele disse assim: o meu povo erra por não conhecer a tradição judaica e nem o poder de Deus. O povo erra por conta disso, por conta de ignorância, e fica atrás de Deus, de Yahvé, de Jesus, na esperança de receber alguma coisa que não é a notícia do Evangelho. Se nós nos auto-intitulamos evangélicos, devemos viver de acordo com o Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa nova. E o que diz a boa nova? Arrependei-vos. Caramba, cara, tem outra mensagem no Evangelho? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque vem a salvação junto da punição, tudo ao mesmo tempo. Tudo acontece simultaneamente. E aí, cara, me diga uma coisa: qualquer que pregar um outro
É anátema. Por que o Paulo mete essa? Dá para entender por que ele mete essa, não dá? Por que ele apresenta esse lance? Porque o que tem a ver outra coisa com isso que a gente está falando? Nada que se acrescente tem a ver com a morte do Jesus, com a ressurreição e com a tradição judaica que nós entendemos como voz profética. Não é verdade? E aí como é que... Pensem comigo, dá para eu encaixar um outro lance aqui para aplicar um caô? Aplicar um sexo. Dá para encaixar dentro dessa composição histórica da questão? Dá para aplicar? Fala vocês, dá para aplicar? Tem como colocar outra coisa aqui? Dá para aplicar outro tipo de 7.1, como aquele 7.1 que fala da teologia da prosperidade, outros vêm com não sei o que da santidade, outros vêm com guarda isso, guarda aquilo, outra parada não é essa, velho. O negócio é o evangelho, que é dado a grego, a bárbaro, a cita, a judeu, a gentil, a macho, a fêmea, sem distinção. De graça. 0800. 700 nem 300. 0800. O sábado de aleluia tem uma grande representação pra gente. E como eu disse, né? De fato estamos no sábado, né, velho? Aguardando a promessa, meu irmão. Esse sábado é mole? Coisa não é mole não. Aí, nós temos aqui, gente, Mateus usa essa palavra, né? Ele escreve essa ressurreição dos santos que tinha adormecido e tal. De modo semelhante, nós vamos ver no Novo Testamento, no Novo Testamento, né? Vamos ver no Evangelho de Pedro, a voz de Deus pergunta ao Cristo que ressuscita e ascende. Vê aí 42, 43. Nós temos capítulo, vai direto no 42, 43. Achei uma outra situação. Fala pra mim. Você quer? 9 o quê? 9:35. Vamos lá. Mas durante a noite precedia o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se no céu. É isso aí que você quer? Isso. Aí é o 9:35 esse. Agora você vai pro 10:42. E da como fez ouvir uma resposta sim. Beleza. Aí você vê aqui o evangelho de Pedro que ele citou ali, não é um evangelho do neotestamentário. É uma coisa, nem foi o Pedro que escreveu. Mas ali ele narra situações de morte e de ressurreição. E a galera da cruz, que ele diz sim, é a turma que, segundo o pensamento de quem escreveu, é a galera que aceitou a morte de cruz e auto se crucificou, segundo o chamado do Marcos, do Jesus no livro de Marcos. Então, o Evangelho de Pedro se refere dessa forma, em que ele pergunta se o justo ressuscitaram, e quem estava na cruz diz sim. Então eu quero usar esse livro histórico para a gente pegar passagens que comungam com toda a tradição e com tudo isso que nós estamos falando. Aí lançamos mão do Evangelho de Pedro e tudo isso que nós estamos falando é como história, história narrativa. Isso é narrativa. Vamos dar uma olhada em hinos. Agora nós vamos no 1 Pedro, tá? É o 1 Pedro 3, 18, 19 e 4, 6. 1 Pedro é do Novo Testamento isso, tá? 1 Pedro o quê? 1 Pedro 3, 18, 19 e depois 4, 6. Ana, vai no 4, 6. André, vai no 3, 18, 19. Tá bom? 4, 6, 3, 18, 19. Aonde a descida ao inferno se adapta com grande dificuldade em uma sequência narrativa. Ela se ajusta com uma beleza comovente, né? É o que nós temos aí, a linguagem poética de hinos e cânticos, porque aqui é um hino, entendeu? Que é o exemplo de 1 Pedro 3, 8, 18 e 19. Eu pedi quem para ler? Lê aí, André.
Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí, você está onde aí agora? 1 Pedro 18, 19. Já terminou 19? Então, olha só. Você está vendo o que o Pedro está falando sobre a mesma tradição? A mesma coisa. Aí ele pega e diz, olha, foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. E também foi, uma vez... Essa prisão é o Sheol e o Hades, onde nós entendemos como descida de Jesus ao inferno. E esses espíritos, nessa linguagem do Pedro, é diretamente os sujeitos que morreram, que no qual nós falamos e até citamos, usamos o Daniel, usamos o Isaías, usamos Salmos e usamos até a Sabedoria de Salomão, como também o livro de 1 Macabeus, onde tem essas referências. E o Pedro comunga com o que o Marcos fala sobre essa questão de vindicação, porque eu não apresentei aqui para vocês o que o Marcos apresentara sobre e vereis o Filho do Homem vindo na nuvem do céu. Mas antes disso ele disse assim, o Filho do Homem será entregue na mão das autoridades e vai ser escarnecido e vai morrer. E nós vimos ele de fato pendurado na cruz, cumprindo a profecia que ele dissera, tanto no capítulo 8, 31, como 9, 31, como 10, 33 e 34. Acontece, quem passava escarnecia, desce da cruz e tal, que comungava com toda a tradição, certo? E ele vindica, dizendo, e vereis o Filho do Homem assentado à destra de Deus, e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Agora o Pedro, com esse mesmo pensamento, ele diz que ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. E ele foi e pregou aos espíritos em prisões, certo? Ele pregou aos espíritos em prisões, ou seja, ele anunciou lá tudo o que acontecera. E agora eu pedi para ler o que? 4, 6, né, de 1 Pedro? 4, 6, quem é que eu pedi para ler? Eu. Eis porque se levou também aos mortos a boa notícia, para que, condenados como homens a morrer corporalmente, vivessem espiritualmente como Deus. Tá vendo? Olha só. Para que morresse como homem corporalmente, vivesse espiritualmente como Deus. Aí, agora vamos remeter a Efésios capítulo 4. Vamos lá em Efésios capítulo 4. Vamos abrir Efésios capítulo 4. Rapaz, eu tô com calor. Ele tá falando. Efésios o que, já falou? Efésios 4. 4 o quê? 8. Pelo que diz, subindo ao alto, olha só, não é subiu ao alto, é o que está aí? Subindo. Então, subindo. Tá? Você está vendo que é diferente, o verbo está conjugado, não numa questão de um presente. Subindo, ele diz que indo para o alto, sendo conduzido ao alto, levou cativo o cativeiro. Está vendo isso? Ele levou cativo o cativeiro. Ele pegou aquela galera que estava com ele e levou para onde ele estava. Você entende isso? É aquele papo que o Lucas acrescenta em cima da morte dos caras na cruz, onde um pega e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. É trazendo a tradição judaica. Tá vendo o acréscimo dos caras? O acréscimo do cara tem uma coerência. O cara não é doente mental. Entendeu? Nem esses malucos que sobem junto aí fica falando. Hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Porque tu vai morrer, mas eu vou descer para pegar a rapaziada e vou levar tu também. Entendeu? É o papo do Lucas, entendeu? O papo do Lucas é esse. Eu tenho que falar assim, que assim desce, igual água ao ventre, entendeu? Papum. Então, aí, ele, agora aqui já é uma outra, o verso 9, né?
levou o cativeiro e deu dons aos homens. Que dom melhor do que esse, meu irmão? Que maravilha! Aí o verso 9 diz: ora, isto, ele subiu, que é, senão, que também, antes, tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas que a tradição judaica diz. Entendeu isso? Quando se diz todas as coisas, nós que somos do Ocidente não sabemos nada de Bíblia, a gente não sabe mesmo. Mas agora que a gente está sabendo um pouquinho, todas as coisas que a tradição judaica diz. Qualquer um que lesse isso sendo pertencente a esse meio, era sabedor do que o Paulo está a dizer, o que ele fala. Certo, gente? E aí, em se tratando dessa questão de pegar os caras e conduzir, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Beleza. Vamos pegar aqui a situação. O Paulo, da mesma forma, assume essa condição e mostra a questão da descida. É claro que aqui você tem sentido duplo também, onde você é sabedor de que ele andou nas regiões mais baixas da terra, no sentido literal, lá no Oriente Médio, a região mais baixa da terra é o Mar Morto, 440 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. E ali a região mais baixa da terra também tem um significado. A terra, com toda essa grandiosidade, com todo esse glamour, com toda essa manifestação de Deus que os céus declaram. A terra é as obras das suas mãos. Você olha a comunhão que segue sol, lua, os astros em si, dia, noite, água, montanhas, mares, rios, natureza, as aves e tal, o produto da terra, tudo isso que a gente vê que de fato aos nossos olhos não há uma corrupção deles, mas há uma corrupção nossa, e nós somos terráqueos e do pó da terra fomos tirados. A nossa ligação, de fato, o elo entre o humano e a terra é grandiosamente claro aos olhos de qualquer um. Não interessa se ele seja bárbaro ou civilizado, se ele tem uma cultura em que ele possa até dizer que uma cultura melhor, maior que a dos outros, porque isso não existe, que cultura é cultura. Tanto aquele que se diz seu cara, quanto aquele no qual eles julgam ser nada, como os índios, aqueles que são da descendência indígena, como os pobres e aqueles menos favorecidos dos países de terceiro mundo, em que muitos estão situados nessa categoria estabelecida por uma ordem humana maligna. Tanto aquele que ele julga ser menor quanto maior tem a plena consciência de que o homem existe uma ligação tremenda com a terra. E em sendo sabedor disso, nós sabemos que na terra aqueles que se corromperam foram os seres humanos. Ou seja, as partes mais inferiores da terra, além de ser aquele espaço físico e geográfico do Oriente Médio, também é eu e você. Entendeu isso? Também somos nós. Isso está claro e específico diretamente na palavra do Paulo, e ele desceu para ter contato comigo e contigo, para que possa haver, digamos assim, uma salvação para nós. Aparece também é engraçado pra caramba. Parece também de um outro ângulo. Rapaz, esse cara é fácil. Então, aparece também de um outro ângulo, né? Dentro das Odes de Salomão, que é uma compilação de hinos cristãos do fim do século I, onde fala uma série de cânticos. Licínio, você pode ler para mim aí? Não fui rejeitado, mesmo tendo sido considerado assim, e não pereci. Vê aí na 209. 209, para ler tudo? Vai lendo aí. Não fui rejeitado. Não fui rejeitado, mesmo tendo sido considerado assim.
Segura um pouquinho. Galera, presta atenção, isso aqui são hinos cristãos do final do primeiro século. Entenda bem, para vocês se situarem, o primeiro século não é 199, o final do primeiro século não, é 99, no tempo em que João Apóstolo estava escrevendo. Tudo bem, gente? Se situar aí, para vocês saberem quando é que surgiu esses hinos. Então, vai lendo aí até o final dos hinos para mim. Não fui rejeitado, mesmo tendo sido considerado assim, e não pereci, mesmo que eles pensassem isso de mim. O Sheol me viu e foi despedaçado, e a morte me dispensou, e a muitos que estavam comigo. Fui vinagre e amargor para ela, com quem desci ela até as profundezas. Então os pés e a cabeça ela soltou, porque não era mais capaz de suportar meu rosto. E fiz uma congregação de vivos entre os seus mortos, e falei com eles através de lábios vivos, para que minha palavra não falhasse. Os que haviam morrido correram para mim, gritaram e disseram: Filho de Deus, tenha piedade de nós, e haja conosco segundo sua gentileza, e nos tire das correntes das trevas, e abra para nós a porta, pela qual possamos ir até você, porque percebemos que nossa morte não o aproxima. Talvez também possamos ser salvos consigo, porque você é nosso Salvador. Então ouvi a voz deles e pus sua fé em meu coração, e pus meu nome sobre a sua cabeça, porque eles estão livres e são os meus. Então a gente tem aqui o hino falando para abrir a porta pelo qual possamos ir até ele. Ele aparece, o Sheol é despedaçado, enfim, toda essa fala existente da tradição judaica, a galera que estava seguindo o cristianismo, por isso que eu disse que passou a ser uma tradição judaico-cristã, eles escrevem hinos que se remontam dessa mesma forma como o Paulo escreveu, e nós acabamos de ler, e o Pedro também escreveram. Agora nós temos aqui uma igreja no Cairo, onde 2 soldados guerreiros morreram, e foi feito lá a igreja de São Sérgio e Baco, no século IV. Essa igreja foi construída anunciando a questão da morte dos caras, da questão de mártir e tal, e ali o anúncio dessa pintura mostrava uma ressurreição dos caras, mostrando que até o século IV acreditavam em quem sofreu mártir seria ressuscitado por Deus. E isso está em pintura nessa igreja. E aí também tem uma outra igreja que aparece diretamente aqui lá na Arábia, que fala sobre a questão do Adão e da Eva no seu túmulo, que eu falei para vocês. Do outro lado está Davi barbudo e um Salomão sem barba, e Jesus catando eles pelas mãos e conduzindo até os céus. Isso aqui, gente, como eu falei, é uma pintura que tem lá na igreja, onde isso quer refletir o quê? Trazendo os mortos para a ressurreição, tanto Davi quanto Salomão, e quanto esses 2 caras que eles disseram, segundo a história deles, que morreram no mártir, entendeu? Aí também tem um segundo exemplo, isso é lá da igreja do Cairo, da igreja de São Sérgio, tem essas pinturas, onde aparece o Adão e Eva, aparece o Davi e o Salomão, e o Jesus lá catando os caras e trazendo. Ou seja, o cara que escreve, ele está trazendo esta mensagem, no qual o cara que pinta está trazendo essa mensagem no qual nós nos referimos. E também tem uma igreja de Corá, em Istambul. Eu quero ler aqui para vocês. O afresco mais magnífico da descida ao inferno está no Museu Karia Kami, em Istambul. Eu não sei se lê assim, eu estou lendo do jeito que escreve, tá? Desculpa o árabe, tá bom? Que já foi a principal igreja do mosteiro de Corá, chamado de Corá por sua localização no campo ao lado das muralhas de Constantinopla, no século IV. Na parte sul do mosteiro há uma capela funerária cuja nave leste tem
cenas do juízo final. A imagem principal da cúpula de Abside chama-se Anastácia, ou seja, ressurreição. Mas nela está representada ressurreição coletiva de Jesus Cristo, uma interpretação bastante comum na iconografia cristã bizantina, de uma era bizantina. Primeiro centro, um Cristo com mantos radiantes, estende-se a mão à esquerda para puxar Eva e com a direita para puxar Adão. Aí, como eu falei, talvez se fosse a gente que pintasse, a gente ia pintar Adão e Eva, porque a nossa mente julga qualquer um e a gente ia falar Adão e Eva, mó vacilão, não vou botar eles não, porque eles não vão ressurgir depois de nós. Se fosse eu, talvez eu ia fazer essa bobagem. Mas beleza. Eva, né, por causa que representa a raça humana. Pode ser isso, que representa a raça humana, e o cara é mais misericordioso do que eu também, entendeu? O cara tá trazendo Adão e Eva, meu irmão. Tu tá vendo como é que o cara ele tá tentando pegar o significado do Jesus que salva qualquer um? Você vê que a mente humana formatada, ela não admite qualquer um ser salvo, né? Aquela coisa farisaica e evangélico-cristã de hoje, que não aceita qualquer um, só o evangélico vai ser um animal. Cabeção. Isso é coisa bestial, de ignorante, que não entende o evangelho, cara. Você tem que entender o evangelho, que o evangelho é uma coisa ampla e grandiosa. E Deus não é um imbecil igual a mim, que só admite ser salvo fulano, cicrano, zibertano. E se você admite isso, você também é um tremendo idiota, porque Deus salva qualquer um e a todos. E aí, justamente. Manuel, Deus para todos, não comigo. Deus para todos. Immanuel. Aí tá lá puxando Adão e a Eva de seus sarcófagos abertos, porque tá puxando lá do sepulcro, do lugar de sepultamento e tal, e papapá. E aí, como representante dos justos, poderíamos ter pensado em modelo melhor, né? Adão e Eva enzebrou. Mas aí também, em seguida, à esquerda de Cristo, seguindo a visão do espectador, está Abel e à direita, João o Batista. E aí são os ícones no que tange a martírio, o primeiro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. Está lá Jesus trazendo. Você vê que aqui mora a questão da tradição judaica propriamente dito. E aí também tem ou seja, abaixo dos pés de Jesus, Satanás, ou seja, perdeu a parada. É o que está pintado ali. Satanás perdeu a parada, está sob diretamente os pés de Jesus, ali diretamente nessa pintura, como se diz o Evangelho de Marcos, naquela resposta do capítulo 12, eu acho, versículo 27, onde se diz que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E aí ele quer dizer que esses caras, estando lá no sepulcro, o Senhor vai ressuscitar eles dessa morte e vai trazer eles para uma vida com o próprio Senhor. E isso também é descrito em silêncio, em várias passagens, em vários momentos, em várias situações. É uma crença que já está dentro de você, que Jesus ressuscitou e vai trazer a galera. Então a gente acredita nisso, que essa turma vai ressuscitar e será removida, tirada de um estado completamente mortal e separado da realidade da vida com Cristo, através de uma transcendência tremenda, que transcende não somente eras, mas espaço físico e temporal, transcende cosmos, transcende compreensão bestiais do ser humano, que tem compreensões completamente loucas e tenta descrever o Cristo da Bíblia como um Cristo doente mental, que fala, cara, cada coisa maluca que aparece, mas os evangelhos mostram um significado muito tremendo que faz com que eu e você pudéssemos nos sentir e ter de fato essa garantia de que os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário e toda sorte de principado, potestades deste mundo foram envergonhadas porque Deus a expusera publicamente, porque de fato, como hoje, como no tempo de Jesus, como no tempo de sabedoria de Salomão, de 1 Macabeus,
e também do Daniel, como Ezequiel, como Isaías e os Salmos e os outros profetas que no quais citamos aqui, todas as autoridades não acreditavam nisso e massacravam geral. E Jesus Cristo veio para expor essas autoridades que, quando hoje o evangélico lê, pensa que redunda simplesmente em torno de seres espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Mas quando diz principados e potestades, é que ele envergonhou toda a autoridade romana e toda a autoridade judaica quando, na sua ressurreição dentre os mortos, e essa ressurreição que no qual o povo acreditava, ou seja, a sua crença que Deus iria vivificar dentre os mortos aquele justo, é a crença que nos pega hoje, que nos arrebata hoje, que nos toma e nos conduz a uma loucura dita pelos seres humanos. Mas a loucura de Deus é maior do que qualquer sabedoria humana, e é por isso que eles serão envergonhados e confundidos, como diz Jeremias no capítulo 8, verso 9, porque amaram mais a sabedoria humana do que a sabedoria divina, que mora na pessoa do Cristo, para purificação tanto minha, quanto sua, quanto de qualquer um. E esse sábado de aleluia, como eu digo, ele permeia desde aquele tempo e vem atravessando séculos e era, para que nele haja um momento específico de arrependimento, para que no mesmo dele pudéssemos sair ressurretos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o sábado propriamente diz sobre todos esses fatos nos quais nós estamos a conversar e a bater esse papo aqui na noite desse dia, para que pudéssemos ter a compreensão daquilo que se diz respeito a tudo o que o Marcos omitira no seu evangelho, porque fácil não é de conversar, é uma complexidade muito grande. Você vê a nossa conversa aqui muito complexa, mas eu acredito que ela foi também muito esclarecedora. Amém, irmão? Amém. E eu quero encerrar aqui.